Bom, então estamos reunidos aqui hoje para poder estudarmos sobre esse tema, né, chamado a meditação e o despertar da consciência, e é um conteúdo que envolve aí o curso de gnose, o conhecimento gnóstico, né, e que nós vamos utilizar dessa ferramenta como algo prático, né, que nos auxilie, que pode nos auxiliar nesse processo de despertar da consciência e também no processo de autoconhecimento, que é o objetivo do curso de gnoses. Para nós entendermos, né, como nós falamos e divulgamos o curso, né, como o conteúdo aqui como curso de gnoses, é interessante que nós tenhamos claro o que é gnoses, porque pode ser que para um ou para outro foi a primeira vez que escutou, ouviu essa palavra, gnoses. A palavra gnoses, ela vem do grego e quer dizer conhecimento. Então, vocês podem observar, inclusive, que essa palavra, ela está contida em algumas outras palavras, né? Por exemplo, quando nós falamos ignorância no sentido de falta de conhecimento, não no sentido de brutalidade, né? Porque muitas das vezes a pessoa usa a palavra ignorância como uma pessoa que é rude, né? Vamos dizer assim. Mas a palavra ignorância no quesito falta de conhecimento, ou seja, né? Ou seja, a palavra gnosis, ela está aí dentro. Então, esse conhecimento do qual nós estamos falando aqui é um conhecimento de tipo superior, não é um conhecimento que nós até então adquirimos no banco da escola. Ele é um conhecimento que nós podemos adquiri-lo, né? Que nós podemos adquiri-lo por meio do que nós chamamos de sentidos de tipo superior. Nós conhecemos os nossos 5 sentidos, né? Que, inclusive, nós dizemos que esses 5 sentidos, eles são sentidos que são essenciais para a vida. Os sentidos de tipo superior que nós estamos dizendo, eles já não são essenciais, então, por isso, não é algo que a pessoa tem nata, a não ser que essa pessoa ela já tenha trabalhado, né, com esse objetivo. Esse sentido de tipo superior, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, ela tem uma facilidade de intuir as coisas. Intuição é um sentido de tipo superior. Então, esse conhecimento que essa pessoa pode ir adquirindo por meio dessa intuição, por meio de uma telepatia, por meio de uma clarividência, por meio de uma clareaudiência, são sentidos de tipo superior que muitas das vezes nós temos fagulhas disso, nós temos alguns aspectos desses sentimentos de tipo superior, justamente porque eles não são essenciais. Eles são necessários, ou eles são, vamos dizer assim, uma recompensa daquele indivíduo que busca ou que de alguma forma trabalha nesse despertar da consciência. Aqui nós estamos falando consciência, né? Nós estamos trazendo essa terminologia, mas a consciência é a mesma alma. Então, quando nós abordamos sobre a alma, e se nós formos entender esse conceito de alma, nós vamos ver que o conceito de alma é um conjunto de dons, virtudes, valores, faculdades, capacidades. Então, se diz que quanto mais uma pessoa desperta consciência, mas ela desenvolve esses aspectos desse sentido do tipo superior que nós estávamos dizendo. Então, quer dizer que despertar consciência ou desenvolver a alma vai dar como recompensa para a pessoa essas capacidades, esses dons do espírito. Então, esse é o objetivo desse conhecimento gnóstico, é justamente isso, né? Permitir que o ser humano ele tenha essa capacidade de desenvolver essas infinitas possibilidades. Justamente porque essas possibilidades, elas estão ali como uma semente que pode ser germinada, mas mediante um esforço do indivíduo. E aí, por isso que nessas culturas antigas, né, culturas, principalmente se nós formos falar, por exemplo, do budismo, nós vemos ali que é muito forte essa questão da meditação. A criança já nasce nos seus primeiros momentos ali, ela já é instruída, ela já aprende a meditar. No Ocidente, a gente já não vê muito isso.
porque está relacionado com os aspectos da cultura, dessa regionalização, vamos dizer assim. Então, isso é o que significa gnosis, né? Nós também dizemos que essas faculdades que estão latentes, elas podem ser desenvolvidas, e se nós formos avaliar, nós podemos ver que muito pouco ainda nós sabemos sobre o que é o ser humano, as capacidades, os potenciais que existem no ser humano. O homem ainda não sabe tudo sobre o ser humano. Então, uma prova disso é que, por exemplo, não se consegue fabricar a vida. Então, isso quer dizer que existe aí mistérios, existem aspectos ainda desconhecidos que são ainda possíveis de ser explorados. E se nós formos observar, né, dos motivos, assim, que a gente observa aqui, a humanidade como um todo, se nós formos avaliar, né, pegarmos somente há 2000 anos atrás, os mesmos problemas que nós tínhamos nesse período, os mesmos problemas que nós temos ainda hoje. Só que, às vezes, de forma mais sutil. Então, a humanidade avançou, porém, que de uma forma que nós podemos ver aqui, tecnologicamente, nós vemos que avançou muito. Mas, no sentido humano, nós vemos que ainda nós temos muito a desejar. E aí, por isso que nós vamos trazer aqui aspectos que começam a nos mostrar, né, como que pode se melhorar isso, como que se pode, de alguma forma, permitir que haja uma... Aqui nós não usamos a palavra evolução, porque evolução é um aspecto mais mecânico, mas nós trazemos a palavra revolução, que é necessário, a revolução ela é necessária para que é necessário uma consciência, é necessário um esforço para isso, né? Então, para que o ser humano ele possa se revolucionar. E essa revolução, nós ensinamos que ela é uma revolução interna, não uma revolução das massas. E aí, dentro do que é os ensinamentos gnósticos, nós vamos percebendo que, para que haja uma revolução da sociedade, é necessário que a forma concreta, a forma real para isso, é que haja a revolução do indivíduo, porque esse indivíduo ele é o menor núcleo de uma sociedade. Seguindo aqui adiante, para que nós possamos avançar, já que nós citamos sobre esse aspecto da consciência, né, que é um aspecto que nós precisamos também abordar aqui, que faz parte desse contexto aqui que nós estamos trabalhando, né, do tema a meditação. Então, o que nós falamos aqui de consciência não é, por exemplo, que o médico diz lá, paciente fulano de tal, ele está consciente. Não é esse conceito. O que nós estamos dizendo aqui, que a consciência, ela é o estar presente, é o estar ciente. Então, quando uma pessoa está presente, ou seja, vivendo esse momento, esse aqui e agora, essa pessoa, ela está consciente. E nós podemos experimentar isso. Esse sentir de estar consciente, estar ciente, é algo que uma pessoa pode experimentar no aqui e agora. Tem o porquê de, muitas das vezes, nós não estarmos conscientes. Ali nós colocamos ali a meditação e o despertar da consciência. Por que despertar da consciência? Porque nós geralmente dizemos que essa consciência ela está adormecida. E o fato que nós podemos evidenciar de que essa consciência está adormecida é justamente o fato de nós, por exemplo, não percebermos o tempo passar, o fato, por exemplo, de estarmos num piloto automático, o fato de nós agirmos sempre de forma mecânica, o fato de, muitas das vezes, nós cairmos sempre nos mesmos erros, nos mesmos problemas, isso é evidências de que nós não estamos com consciência desperta. Porque a consciência, nós podemos dizer que a consciência, inclusive, ela é um corpo espiritual. Nós trazíamos agora há pouco ali que a consciência é essa mesma alma. Então, se nós falamos que a consciência é essa alma, então a consciência, ela é divina. Então, o fato de nós estarmos conscientes nesse aqui e agora, nós estamos, de alguma forma, tendo uma capacidade de tipo superior.
Porque essa consciência são possibilidades que nós temos de desenvolver e que vai nos ajudando nesse processo de despertar. Samael Alveor é um autor ou fundador das instituições gnósticas nessa época. E o que Samael diz aqui, né? A consciência nos dá o conhecimento integral do que se é, de onde se está e do que realmente se sabe e certamente ignora. Então, quando uma pessoa está consciente, está vivendo esse aqui e agora, ela começa a se dar conta de vários aspectos que muitas das vezes passava batido, ela não percebia. Mas a partir do momento que ela começa a ter um tipo de engajamento, porque é uma prática contínua, né, de buscar estar presente, essa consciência vai lhe brindando de algumas coisas. E alguns dos aspectos para isso, para que nós possamos ter essa noção, né, é que essa pessoa vai se tornando uma pessoa mais lúcida. Por exemplo, mais lúcida, mais serena, ela consegue ser mais ouvinte. Então, são alguns. Ela deixa de lado certos preconceitos, porque ela está mais serena, mais tranquila, e isso está por isso ela está com essa consciência ativa. E, consequentemente, essa consciência ativa, ela nos brinda com mais alguns aspectos, né? A pessoa começa a perceber que, em determinados aspectos, em determinado momento, ela ia tomar uma decisão errada, e ela já começa a perceber que aquela decisão é errada, e ela já começa a ajustar o curso da sua existência no meio do caminho, porque ela já está percebendo, essa consciência está lhe brindando com esses aspectos. Bom, e a meditação? A meditação, que nós vamos trazer aqui, né? Samael Alveor diz isso, né? Que a meditação é o pão diário do sábio. Um outro aspecto aqui, diz um outro mestre, que orar é conversar com Deus e meditar é estar com Deus. Por que disso? Justamente porque o meditar é justamente uma técnica que nos permite um olhar para dentro, um olhar para nós mesmos, um olhar para esse nosso, o que nós chamamos aqui de mundo interno. Então, quando essa pessoa ela começa esse exercício da meditação, ela começa a perceber-se, ela começa a ter um contato com esse mundo interior. E quando essa pessoa começa a ter esse contato com esse mundo interior, aí nós trazemos aqui um aspecto que, dentro do que é os ensinamentos gnósticos, nós ensinamos que Deus está dentro da pessoa e não fora. E aí, a partir do momento que nós entendemos que esse conceito de que Deus está dentro da pessoa, e nós recorremos a uma técnica como essa, de meditar, que o meditar nos faz olhar para dentro, para o nosso interior, essa meditação se converte nisso que nós estamos falando aqui, de que meditar é estar com Deus. Porque é um momento da pessoa com ela mesma. E Deus está dentro. Então, por isso, esse conceito de meditar é estar com Deus. Também se diz assim, né, que de uma boa oração nós podemos extrair uma boa e excelente meditação. Acredito que todos já passaram pela seguinte experiência de fazer orações. Quando uma pessoa ora, o estado de ânimo dela muda. Então, quando uma pessoa se dedica a orar, inclusive aqui nós, dentro do conhecimento gnóstico, nós dizemos que existe uma ciência, a ciência de orar. E aí, essa ciência, por que a gente fala ciência? Porque é um método, existe um método para isso. Quando uma pessoa se dedica a orar, é normal que o estado de ânimo dela, o estado espiritual dela muda. Ou seja,
ela eleva a sua frequência vibratória. Então, a partir do momento que essa pessoa consegue elevar sua frequência vibratória, ela também tem uma condição também de estar mais integrada nesse processo de meditação. Consequentemente, quando uma pessoa está em estado de meditação, aí sim ela tem também uma capacidade distinta, porque se ela realizar uma oração nesse momento, em estado meditativo, entendemos que esse momento, essa pessoa consegue atingir mais profundo isso que ela almeja. Porque nós estamos dizendo, Deus está dentro da pessoa. Por que nós estamos dizendo que ela alcança esse objetivo? Justamente porque é comum que, muitas das vezes, a pessoa vai fazer as suas orações e, às vezes, ela faz uma oração de forma mecânica. Às vezes, ela nem presta atenção no que ela está dizendo, do que ela está pedindo. E aqui nós estamos buscando estar ciente, presente, e aí, sim, nós vamos ter condição de alcançar ou de atingir um melhor resultado nas nossas orações. Então, a meditação, ela não é de agora, não é algo que está sendo trazido por agora, é algo milenar, né, que nós podemos dizer. Então, essa técnica, ela visa, né, a técnica de meditação, ela de alguma forma nos ajuda a ter esse domínio do que nós dizemos sobre os estados de consciência. Nós vamos abordar sobre isso. Por que nós trazemos esse ponto? Porque o objetivo principal da meditação é que, embora seja, quando nós falamos que a meditação é uma técnica, e todos aqui, de alguma forma, quando nós falamos de meditar, alguém já consegue visualizar como que seria a meditação. Porque esse assunto é conhecido. Mas, além disso, né, nós trazemos que o objetivo da meditação é que uma pessoa ela consiga alcançar um estado meditativo. O que é o estado meditativo? O estado meditativo é justamente quando essa pessoa ela consegue estar presente. Ela consegue, na maior parte do tempo, estar lúcida, estar consciente. Isso é o que nós chamamos de estado meditativo. Isso não é uma teoria. Né? Se cada um aqui começar a buscar viver esse presente, esse momento aqui e agora, vocês vão comprovar isso que nós estamos dizendo. De que, a partir do momento que nós voltamos a atenção para nós mesmos, nós vamos vendo que a pessoa, ela, de alguma forma, ela já se percebe mais lúcida. Ela começa a perceber esse sentir. Ela começa a perceber essa mudança. Então, aqui tem um ponto aqui do slide que está dizendo percepção direta das realidades interiores. A gente diz aqui, né, que quando uma pessoa ela tá nesse estado meditativo, quando ela alcança isso, essa pessoa ela consegue o que nós chamamos aqui de estar em alerta percepção. Alerta percepção é o quê? É estar consciente do que se processa nos nossos 5 sentidos. Isso é alerta percepção. E alerta novidade é porque essa pessoa começa a descobrir esse mundo interior. Ela começa a perceber que existem aspectos internos que se processam. E esses aspectos internos que se processam, muitas das vezes, são os motivadores de alguns comportamentos, de algumas atitudes, de alguns estados de consciência que muitas das vezes nós nos vemos envolvidos. Então, a pessoa começa a perceber isso, começa a adquirir essa capacidade de estar alerta à novidade. Ou seja, começar a perceber esse mundo interno. Aqui nós estamos também colocando o aumento das capacidades de atenção e concentração. Porque também dentro do que é a técnica, parar para meditar, como a técnica mesmo, de ter uma posição específica, meditar, silenciar a mente, fechar os olhos,
Isso ajuda a pessoa no quesito de desenvolver essa concentração. Lembrando que o objetivo final da meditação é que a pessoa ela comece a alcançar esse estado meditativo, que não é só em um momento. A pessoa, uma hora, ela fica ali em posição de meditação, nessa prática de meditação. Mas e o resto do dia? Então, o objetivo é que nós, de alguma forma, começamos a desenvolver esse ponto. Um ponto aqui, que como uma consequência positiva, é que essa pessoa começa a perceber isso, né, no quesito saúde e bem-estar, porque essa pessoa, ela começa a ter um bem-estar físico, porque um dos aspectos da meditação é que a meditação é uma forma de compensarmos. Compensar o quê? O desgaste, por exemplo, que nós temos no nosso dia. Então, a meditação é uma forma de compensar. Nós vamos explicar um pouco mais sobre esses detalhes do que como seria essa compensação. Mas para nós entendermos, quando a pessoa dedica esse momento de meditação, um dos aspectos da meditação é a pessoa relaxar o corpo, silenciar a mente. Quando essa pessoa consegue relaxar o corpo, silenciar a mente, numa posição específica, esse corpo, de alguma forma, ele começa a receber essa compensação. Esse relaxamento faz com que esse corpo, de alguma forma, comece a revigorar. E então, por isso, nós dizemos que também é uma compensação. Quando nós conseguimos relaxar esse corpo, é comum que a pessoa também consiga relaxar a mente dela. Nós podemos pensar, Célio, mas nós estamos aqui com a mente relaxada. Nem sempre. Porque essa mente, ela está muito ativa. E o que quer dizer isso da mente ativa? Mente barulhenta. Porque a todo momento nós estamos pensando alguma coisa. Geralmente nós não temos domínio sobre os pensamentos. Se cada um aqui se esforçar, eu não quero pensar, e dizer, eu não quero pensar, e ela vai começar esse monitoramento, essa observação de si, você vai ver que nós não temos domínio sobre esses pensamentos. E da onde vem? De onde vêm esses pensamentos? Se nós estamos no controle de nós mesmos. Então, são aspectos que, quando essa mente está relaxada, porque nós conseguimos relaxar o corpo físico, consequentemente, nós vamos relaxar essa mente, consequentemente, essa mente fica silenciosa, e quando essa mente está silenciosa, nós temos ainda mais capacidade de perceber aquilo que nós dizemos agora há pouco. Alerta à novidade. Então, é comum que, às vezes, quando a pessoa relaxa a mente, ela consiga, por exemplo, compreender um aspecto que, às vezes, ela não tinha compreendido. Só pelo fato de relaxar a mente. Porque a mente, o natural dela é que ela fosse serena, tranquila, receptiva. A mente barulhenta faz com que nós não capturemos toda a realidade. Um exemplo disso, né, de que essa mente ela não fica silenciosa o tempo todo, é que muitas das vezes, por exemplo, às vezes alguém nos traz alguma situação, nos fala algo, nos traz algum assunto, fala conosco, e é comum que depois a gente... Você pode repetir o que você disse porque eu não ouvi? Por que nós não ouvimos? Porque a nossa mente está barulhenta. Então, nós precisamos aprender essa técnica de estar presente, de estar consciente, para que essa mente se torne receptiva e, consequentemente, nós tenhamos mais condição de capturar essas realidades, capturar o que está ao nosso redor. Então, por alguns instantes, podemos experimentar o que é estar além do eu. Aí eu já trago um conceito. Não dá para a gente poder aprofundar nesse assunto nesse momento, porque é um tema específico, nós temos uma aula específica para isso. Mas dentro do que nós chamamos de psicologia gnóstica, nós estudamos sobre o ego. O ego, nós trazemos
que é um conjunto de defeitos de tipo psicológico. Ou seja, todos nós temos defeitos. E esses defeitos estão encapsulados nisso do que é o ego. O eu é cada... Entendemos que o ego seria um general e um eu psicológico, um pequeno defeito que às vezes a pessoa tem. Por exemplo, um pequeno defeito que a pessoa pode ter, às vezes, um defeito de ser desorganizado. É um defeito. É um pequeno defeito. É um eu. O eu da desorganização. Mas nós temos um ego maior. O que seria isso? Por exemplo, relacionado a esse assunto, a preguiça. A preguiça seria o ego, um general, mas ele tem os seus vários soldadinhos. Um eu. E aí, pelo fato de uma pessoa buscar estar desperta, ela consegue deixar de ser influenciada pelo ego. O ego influencia a pessoa. E por que influencia a pessoa? Justamente porque na atuação do ego é justamente um momento em que esse ego ele se alimenta. Então, o ego se alimenta. Como que se alimenta? Roubando nossa energia. Por isso que sempre tem essa questão da atuação do ego. Por isso que uma pessoa que, muitas das vezes, as pessoas carregam consigo, né? Às vezes a consciência dela pesa por alguma situação. Quando nossa consciência nos pesa, ou quando essa consciência nos dá essa chamada de atenção, é porque algum defeito atuou. E esse defeito que atua faz com que nós saiamos desse presente, porque o ego quer atuar, porque ele quer se alimentar. Então nós temos esse aspecto, né, o fato de estarmos com essa consciência adormecida é justamente porque carregamos dentro o que nós chamamos de defeito de tipo psicológico. Não é o momento aqui de nós aprofundarmos, mas esse é o aspecto que a meditação é uma ferramenta que permite que, inclusive, que a pessoa que busca exercitar esse aspecto da meditação, ela deixa de ser influenciada tão fortemente pelos defeitos. E aí ela começa a ser guiada pela consciência. Qual que é a consequência de sermos influenciados pelos defeitos? É justamente porque quando o defeito nos influencia, nós vamos cair no erro. Nós vamos cometer erros. Nós vamos criar situações difíceis. Então, é necessário que nós tenhamos que buscar aqui alguns aspectos para que nós possamos deixar de ser influenciados dessa forma, pelos defeitos de tipo psicológico, igual falávamos, né? Então, esse ponto, né, de harmonia e equilíbrio é justamente algo que nada tem a ver com os defeitos psicológicos. Então, uma pessoa que está fortemente influenciada pelos defeitos psicológicos, o que mais falta nessa pessoa é harmonia e equilíbrio. O que mais falta na pessoa é simplicidade. Então, sempre nós vamos ver a influência, defeitos, nós vamos ver como algo que nos tira essa harmonia, que nos tira a paz, que nos tira essa serenidade. Então, aqui, o que nós vamos vendo é isso aqui, ó, estresse, né, desequilíbrios, preocupações, angústias. Cada um desses aspectos que nós estamos trazendo aqui tem relação com algum tipo de defeito. Então, para eliminarmos integralmente esses problemas, precisamos encontrar a causa. Isso é algo que dificilmente nós aprendemos por aí. Justamente porque, uma vez que o ser humano ele aprende a descobrir a causa dos seus problemas, nós vamos, de alguma forma, Samael Aunveor diz que nós precisamos eliminar todos os problemas. Como que elimina os problemas? O problema não se resolve, mas sim elimina. Como que elimina? Eliminando a causa dos problemas. Por trás de nossos problemas, existem aspectos comportamentais, aspectos psicológicos que nos mantêm com aquele tipo de problema. Por isso que nós precisamos aprender sobre o autoconhecimento. Nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Porque o conhecimento de si vai perceber
vai fazer com que a pessoa perceba aonde que está a causa dos seus problemas. Quando nós descobrimos a causa, nós eliminamos o efeito. Se diz que não existe causa sem efeito e nem efeito sem causa. E aí, então, a pessoa, aprendendo a descobrir a causa, ela vai atuar na causa e, consequentemente, vai eliminar os efeitos. Grandes sábios da humanidade afirmam que a causa encontra-se dentro de nós mesmos. Nós dizemos ali mais cedo, né, no nosso tema, nos nossos momentos iniciais, que Deus está dentro da pessoa. Mas também a falta de luz é interna também. Ou seja, a causa de nós estarmos em trevas, não percebermos aonde que está o caminho a seguir, qual a orientação a seguir, né? A falta de informação sobre isso, a falta de conhecimento sobre nós mesmos, isso nós também podemos traduzir como trevas interiores, falta de luz no caminho. Então, a partir do momento que nós começamos a ter esse olhar para dentro, nós vamos começar a ter uma compreensão sobre isso, sobre essas causas. Então, esses mestres afirmam que para mudarmos nossa vida, precisamos mudar a maneira que temos de percebê-la. É comum que nós, no nosso dia a dia, né, nós afirmamos, né, que errar é humano, nós acreditamos que um dia vai ser melhor e que as coisas vão mudar, mas muitas das vezes nós ficamos nisso e nós não fazemos algo de concreto. E aí nós seguimos a vida, passa o tempo e nós não mudamos o nosso cenário. Para isso, é onde que nós estamos trazendo aqui que nós necessitamos mudar a forma de perceber a vida. E a vida, ela está aí para que ela possa nos ensinar. Se nós observarmos, começarmos a colocar um outro olhar de que a vida, ela sempre busca ensinar, e nós, como um bom aluno, buscarmos aprender o que essa vida está nos ensinando, nós vamos vendo que é comum que essa pessoa vai adquirindo sabedoria. Um sábio é esse que aproveitou essa escola da vida. Dentro dos ensinamentos gnósticos, nós trazemos um ponto, né, que todos nós um dia vamos envelhecer, mas esse envelhecimento, ele vai nos dar dois caminhos. O caminho de nós nos convertermos em um velho, ou o caminho de nós nos convertermos em um ancião. O que é isso? O que é o ancião? O ancião é justamente o sábio, esse que aprendeu com a vida. O velho é esse que não aprendeu, não aproveitou as experiências da vida para poder aprender. E isso são aspectos que uma pessoa que não tem essa informação, essa técnica, né, de aprender com a vida, ela acaba se convertendo no velho. Qual que é o problema do velho? O velho é aquele que vive de memórias. Todos nós aqui, se nós formos olhar para a família, nós vamos ver que sempre existe uma pessoa que diz que no meu tempo que era bom, que no meu tempo que eu era feliz, e que somente nesse meu tempo que as coisas funcionavam e eram boas, e dava certo. São as pessoas que vivem de memória, né? E o sábio, não. O sábio é diferente. Justamente esse que aprendeu com o que a vida quis lhe ensinar. Em relação a essa questão da percepção da realidade, para nós entendermos, né, nós temos aqui esse esquema, né? Então, nós dizemos ali que nós temos, então, o que nós chamamos de mundo interior. E nós temos esse mundo interior, ele é impactado pelo que nós chamamos de impressões. O que são as impressões? As impressões é tudo que nós temos, ou tudo que nos chega por meio dos 5 sentidos. Os 5 sentidos nos dão impressões. Podemos imaginar que uma impressão seria o mesmo efeito que ocorre, por exemplo, quando nós pegamos uma pedra e jogamos em um lago que está tranquilo, sereno, cristalino. Quando nós jogamos essa pedra nesse lago, ou seja, quando chega uma impressão na nossa mente,
essa água, ela cria ondas. Essas ondas são as consequências dessa pedra que caiu na água. Mas também, nos nossos pensamentos, também traz reações. Então, por exemplo, se nós vemos uma imagem ruim, uma imagem feia, ou alguém nos fala uma palavra grosseira, ou nós machucamos em alguma parte do corpo, isso nos dá uma impressão, alguém nos pisou no nosso pé. Isso são impressões que chegam. A partir dessas impressões, é comum que nós percamos o controle sobre as nossas ações. E muitas das vezes quando nós percamos o controle dessas ações, é porque a pessoa está reacionária. Ela reage ao invés de agir. E então, essa reação ou é um desencadeamento de vários pensamentos, às vezes é um desencadear de ações, atitudes, que muitas das vezes a pessoa se arrepende depois, por causa dessa impressão que chega. Então, aqui dentro dos ensinamentos gnósticos, nós ensinamos que a impressão, ela é algo que precisa de ser transformada. Porque muitas das vezes as impressões não quer dizer que é a realidade da coisa. Então, por exemplo, se alguém nos falou, ou, por exemplo, às vezes uma pessoa não nos cumprimentou. É comum, às vezes a pessoa fica triste porque alguém não a cumprimentou como deveria. E aquilo, ela traz isso para si, ela traz isso para ela, e aquilo fica dentro dela um tempo, com aquele ressentimento. Mas às vezes não tem nada a ver com ela, e sim o fato com a outra pessoa. Então, a questão do transformar as impressões está muito mais relacionado com a forma como nós avaliamos, né, como nós recebemos essa impressão. E buscarmos estar nesse controle para que, dali em diante, não nos cause nenhum transtorno. Então, esse aspecto de transformar as impressões é algo que nós precisamos começar a dar-se conta disso. Como que nós vamos perceber? A partir do momento lá que nós tivermos, né, naquele vivendo o presente. Quando a pessoa está vivendo o presente, ela vai perceber essas impressões chegando. Imagens, sons, questões que a pessoa sente, um pensamento que surge. Às vezes surge um pensamento e a pessoa dialoga com aquele pensamento 1 hora, 2 horas. É o que nós chamamos aqui de tagarelice interior. São impressões que a pessoa recebe, e o que acontece quando chega uma impressão? A pessoa esquece dela. Quando ela recebe essa impressão, ela esquece de si. E aí isso faz com que a pessoa entre nesse processo de adormecimento. Nós não vamos abordar e aprofundar aqui no aspecto das impressões, mas é assunto do conteúdo do curso de gnoses, né, que a pessoa precisa de aprender sobre esse processo das impressões. Que essas impressões mal transformadas, vai nos ajudando a converter isso em problemas cada vez mais complexos. Então, estamos habituados, né, a reagir incessantemente frente aos impactos dessas impressões, produzindo ondas nesse lago da mente. Então, aqui diz assim, né, a forma que temos de ver a vida influirá diretamente em nosso estado de ânimo, saúde e espiritualidade. Então, esse é um ponto que nós precisamos de começar a dar atenção de como que chega essas impressões, como nós tratamos essa impressão. Aqui diz assim, né, que Samael diz, os traços mais característicos daqueles indivíduos preparados para receber a consciência cósmica é que veem o mundo como Maya. Maya é um termo utilizado para referir-se à ilusão. Eles pressentem que o mundo real, tal como a gente vê, é só uma ilusão e buscam a grande realidade, o espiritual, o verdadeiro, aquilo que está mais além dessa ilusão. Muitas das vezes nós ficamos presos ou acreditamos que isso que nós estamos vendo aqui no mundo externo é o que é a realidade. Mas essa realidade externa, ela é oriunda desse mundo interno. Então, se diz, inclusive, que
O que nós somos, exteriormente falando, é reflexo do que nós somos interiormente. Às vezes, uma pessoa, ela se coloca que vai mudar. E aí ela se compromete que vai mudar. Mas muitas vezes ela muda apenas exteriormente. E aí é comum que aquela mudança, ela não reflete na integridade daquele indivíduo. Ele tem, às vezes, aquele comportamento naquele local, ele já não tem mais aquele comportamento. Mas, em outro momento, ele cai na mesma situação. Ou seja, ele não teve uma mudança radical, ele não teve uma mudança de fundo, não foi uma mudança de dentro para fora, e sim uma mudança exterior, uma mudança para os outros verem. Né? Então, a mudança ela deve ser partida desse interior. E para mudar o interior, nós temos que conhecer esse mundo interior. Dentro dos termos do conhecimento gnóstico, vocês vão escutar outra terminologia, chamada de país psicológico, que refere-se a esse mundo interior. Então, a capacidade que uma pessoa tem de perceber o real, o ultra das coisas, é dado pelo seu estado de consciência. Vamos passar aqui rapidamente sobre esses estados de consciência, para que vocês possam ter uma noção disso que nós estamos trazendo aqui sobre estado de consciência e como que a meditação vai nos ajudar a elevar o estado de consciência. Isso aqui é tema também do curso de gnose. Nós vamos dar uma pincelada aqui para vocês poderem ter esse entendimento. Nós trazemos que existe 4 estados de consciência. E o primeiro, o estado mais baixo de consciência é o que nós chamamos de estado de eicásia. Esse estado de consciência, um grupo de pessoas que está nesse nível, nesse estado de consciência, esse grupo de pessoas que nós vemos inconsciência pura. O que é isso de inconsciência pura? É quando a pessoa não sente nenhum remorso, nenhum ressentimento, por exemplo, por algo de errado que fez. Então é comum, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, se nós assistimos um jornal aí desses telejornais da vida, às vezes está mostrando ali um cidadão que fez alguma atrocidade. Às vezes a pessoa está dando uma entrevista ali e ela não sente nada do errado que ela fez. Ela acha que aquilo é normal. Então, esse é um estado muito baixo de consciência. Ela não sente esse peso na consciência. Aqui nós estamos trazendo aqui inconsciência, estado instintivo e brutal, ignorância, crueldade, guerras. Né? Então, esse estado de consciência é um estado que faz com que as pessoas caiam nessa situação. Ela cometa atos que se classificam com esses aspectos de ser instintiva, ser agressiva, né? Causar dano ao próximo. E esse é o estado mais baixo de consciência. Aí onde que reina as guerras, a violência, né? É esse estado. Um outro estado de consciência, aqui se diz que, inclusive, esse estado de consciência é o estado comum da humanidade. Nós chamamos de pistes. Esse estado de pistes, esse estado é um estado que o indivíduo, ele entra, está sempre nessa mecanicidade, está sempre nos conceitos, preconceitos, sectarismos, imitações, opiniões, crença. Ele acredita num dia melhor, se Deus quiser as coisas vão melhorar. Ele é um cidadão comum, né? É um estado de pistes. Esse estado de pistes, o que mais aí permanece é isso das crenças. É um estado que o indivíduo, ele acredita, mas ele move pouquíssimas coisas para poder fazer algo de diferente. E isso é fácil com que uma pessoa que vive somente nesse estado de pistes, é comum que esse indivíduo, ele caia momentaneamente nesse estado de eicásia. E aí é comum a gente perceber isso da seguinte forma. Um indivíduo que ele, a princípio, todo mundo acreditava e via que era um bom cidadão. E aí, de repente, aquele bom cidadão, ele comete uma atrocidade. É um momento da vida dele que ele cai ainda mais no seu estado de consciência. Ele cai por um momento nesse estado de eicásia. E quando essa pessoa cai nesse estado de eicásia, ela comete uma atrocidade. Ela faz algo que, possivelmente, ela vai se arrepender depois.
Então, é um estado perigoso também, vamos dizer assim. Bom, dentro do ensinamento gnóstico, o conhecimento, o estado que nós trazemos, que é um estado ideal, um estado adequado de consciência, é o que nós chamamos de estado de dianoia. O que seria o estado de dianoia? Já seria o estado de autoconsciência. A autoconsciência já é um estado em que a pessoa já está buscando aplicar no seu dia a dia aquilo de viver o momento, aquilo de adquirir um estado meditativo, de buscar essa serenidade, de buscar viver o momento, de buscar essa conexão interior. Esse já é o estado de dianoia. Esse estado, nesse estado já a pessoa já é comum para ela fazer reflexões. Quantos de nós temos momento para poder fazermos reflexões? Revisão intelectiva, revisão intelectual de crenças, dos atos, de costumes. A pessoa já não faz as coisas simplesmente por fazer, ela começa a questionar se é a melhor forma, se precisa fazer, se de fato é algo que vai agregar. Então ela começa a questionar as coisas. E esse questionamento é muito particular, não é essa pessoa que vai questionar tudo às outras pessoas. Não, é um questionamento interior. É uma pessoa que busca aplicar o que nós chamamos de filosofia. E o que é essa filosofia? Nós falamos dessa filosofia da momentaneidade. Essa filosofia, que a filosofia é esse que de alguma forma busca indagar, questionar. E o objetivo da filosofia é justamente o despertar da consciência. Então, esse indivíduo que busca essa filosofia da momentaneidade, ele é um indivíduo que está buscando estar nesse estado de dianoia. E essa pessoa que busca estar nesse estado de dianoia, ela está mais consciente. E aí, num mundo, por exemplo, que nós vemos que a humanidade cada vez mais caminha nesse sentido de estar mais mecânica, de estar mais nesse piloto automático, né? Uma pessoa que busca estar no estado de consciência mais elevado, ela começa a perceber essas situações. Ela começa a perceber que existem questões que nós precisamos de dar atenção. E aí nós vamos ver que os nossos problemas estão aí. Então, o estado de consciência ideal aqui é que nós busquemos estar nesse terceiro estado de consciência. Ah, Célio, mas não vou lembrar, não vou gravar esse nome. Mas, a partir do momento que a pessoa busca isso, de revisar suas crenças, revisar os conceitos, revisar os seus atos, essa pessoa, ela começa a pisar aí nesse estado de consciência, de estar com esse processo de reflexão. Consequentemente, ela começa a sair dos problemas. Vai estar mais lúcida e, consequentemente, ela consegue perceber o tempo passando. E o estado mais elevado, que para consegui-lo é necessário nós passarmos uma etapa da nossa existência nesse estado de dianoia, buscando estar nesse estado de dianoia, para que nós possamos alcançar esse estado de nous. O estado de nous é um estado de 100% de consciência. Consciência plena. É o que nós estamos colocando, consciência objetiva. Razão objetiva. Hoje nós temos a razão subjetiva, a razão do ego. E o que nós queremos, o que nós almejamos é a razão subjetiva, essa percepção direta dessa realidade, essa iluminação interior. O que acontece quando uma pessoa conquista isso, alcança isso? Ela se converte num mestre de vida, um sábio. Ela alcança essa iluminação, essa sabedoria. Podemos dizer, um passo da salvação. Então, isso é esse estado de nous. E grandes mestres da humanidade assim alcançaram. Então, todos esses grandes profetas, esses seres que Mahatma, né, esses avataras, eles alcançaram esse estado de consciência elevada, de 100% de consciência. Mas eles nos ensinaram que no dia a dia, nesse aqui e agora, que nós podemos fazer isso da mesma forma. Por exemplo, a gente tem um trecho
dentro do que é os ensinamentos no cristianismo, que diz, o Cristo dizia, vocês podem, inclusive, muito mais do que eu. Justamente porque existe mecanismos, existe técnicas que a pessoa, um caminho que a pessoa precisa trilhar para que ela possa alcançar isso. Em relação à técnica de meditação, então, existe alguns aspectos para a prática da meditação, que visa, né, trazendo o conceito, que visa nos ajudar a elevar nosso estado de consciência, né, que visa fazer com que a pessoa ela alcance esse, como técnica, que essa pessoa consiga alcançar esse estado meditativo. Para a prática da meditação, existem três pontos aqui que nós precisamos de dar atenção. O ambiente onde nós nos encontramos, né? O ideal é que esse ambiente, para que a pessoa possa praticar a meditação, seria um ambiente em que ela que esteja limpo, organizado, perfumado, se possível, né? Isso muitas das vezes nos relembra que o ideal seria o nosso quarto, por exemplo, que deveria estar com essas características de limpo, organizado, perfumado. E esse é o ambiente ideal. Dentro disso do que é o ambiente, o ideal é que uma pessoa, por exemplo, colocasse ali a música clássica. A música clássica desses grandes compositores, Liszt, Chopin, Bach, Mozart, Beethoven. Porque a música clássica desses grandes compositores, ela nos ajuda a modificar o ambiente, a aura do ambiente. Consequentemente, também ajuda a pessoa nesse processo de relaxamento. Então, são aspectos que a pessoa pode utilizar para isso. Se, dentro do que é o perfumado, né? A pessoa pode utilizar, por exemplo, dos óleos essenciais naturais. Não os óleos essenciais sintéticos, mas sim o óleo essencial natural, oriundo da planta, da resina. Esse perfume, esse óleo essencial, ele ajuda também a pessoa na concentração, no estar mais desperto. A pessoa pode utilizar para poder melhorar o ambiente dela, para poder fazer com que esse ambiente esteja perfumado, que consequentemente vai ajudar a pessoa nesse processo de estar mais desperto, mais nesse aqui e agora. Para a prática da meditação, o recomendado é que a pessoa esteja com roupas leves, né? Roupas leves para que ela não tenha nenhum incômodo durante a técnica da meditação. Às vezes uma roupa pode estar apertando, às vezes um sapato pode estar apertando, o cinto pode estar apertado, né? Então, o recomendado é que a pessoa esteja de roupas leves, para que ela possa ter um resultado melhor, ela não ter obstáculos durante esse processo, dessa técnica. E, no quesito do estado psicológico e emocional, o recomendado é que a pessoa ela busque estar tranquila, ela busca essa serenidade, ela busca desligar desses pensamentos, mudar o seu estado emocional. Então, ela buscar essa revisão desse estado interior. Porque a pessoa não vai conseguir meditar se ela sai de uma situação, um problema ali, e já quer fazer uma prática de meditação. Ela não vai conseguir meditar. Justamente porque o seu emocional está abalado. Então, ela precisa de estabilizar essa emoção, os emocional, seu centro emocional, para que ela consiga fazer a prática da meditação. Então, são 3 aspectos aqui que nós precisamos de dar atenção. Partindo para o que é esses passos, né, necessários. Né? Observado aqueles 3 pontos que nós trouxemos. Bom, dentro do que essa ciência milenar, ela traz esses nomes, né? Esses nomes que representam aspectos que a pessoa precisa de colocar em prática. Né? Quando nós falamos de que é necessário uma asana, o que é a asana? A asana é a postura que a pessoa precisa adotar, a posição que a pessoa precisa de adotar. A posição que dentro aqui do que, como meditação gnóstica, né? Dentro do que nós ensinamos aqui, que é o ideal para que uma pessoa possa meditar, nós trazemos como sendo um ponto que a pessoa
a posição mais cômoda para nós, a postura mais cômoda para nós é a posição de estar sentado. Sentado numa cadeira, com a cadeira, a coluna mais ereta possível, né? Essa coluna mais ereta possível, dando também, tendo condição dela colocar os pés totalmente apoiados no chão. Esses pés apoiados no chão, né, vai permitir que forme nos joelhos da pessoa esse ângulo de 90 graus. Então, nessa forma, nessa postura de estar com os pés totalmente apoiados no chão, com a coluna mais ereta possível, essa é uma postura que facilmente a pessoa consegue partir para a próxima etapa dessa asana, que é o relaxamento. E o que nós vamos fazer com as mãos, com os braços? Nós vamos colocar sobre as nossas pernas. Então, a partir do momento que nós estamos com os pés totalmente apoiados no chão, com os braços sobre as nossas pernas, e aí a pessoa busca fechar os olhos para ela não distrair. Então, quando nós estamos nessa posição, fechando esses olhos, a pessoa vai relaxar o corpo. O relaxar o corpo, para relaxar o corpo, a técnica é a respiração. Então, a respiração, quando a pessoa começa a colocar atenção na respiração, que ela consegue fazer consciência do inalar e do exalar, se nós colocarmos atenção aí nesse inalar e nesse exalar, e prolongarmos essa concentração de estarmos atentos na nossa respiração, nós vamos relaxar o corpo. Nós vamos conseguir relaxar o corpo. E aí esse relaxamento, ele parte também da combinação dessa respiração com a concentração. Então a pessoa deve também distensionar os músculos do seu corpo, mantendo a respiração, concentração nessa respiração. A pessoa, ao começar a pôr atenção nas partes do corpo, então ela começa a perceber, por exemplo, dos pés, joelhos, tornozelos, panturrilha, e ela começar a pôr atenção que nessa região do corpo, que ela precisa de relaxar essa região, ela vai começar a distensionar essa região do corpo. Então, colocando atenção em cada parte do corpo, continuando essa respiração profunda, mais profunda possível, exalando o mais lentamente possível, inalando também mais lentamente possível. Essa pessoa, perdurando isso, ela vai conseguir relaxar o corpo. E nisso de relaxar o corpo, também existe uma segunda parte, que é não mover mais o corpo. Então, dentro do que é asana, postura de, por exemplo, sentado em uma cadeira, ângulos de 90 graus nos joelhos, pés apoiados no chão, relaxar o corpo. A terceira coisa é não mover mais o corpo. Sério, não consigo. É um exercício. É um exercício de insistir que a pessoa vai adquirindo essa capacidade de dominar esse corpo para poder fazer com que ela consiga permanecer por um tempo com esse corpo imóvel. É comum as pessoas trazerem experiência da seguinte forma: sério, dormir. Acontece. Mas é um exercício também que a pessoa deve fazer de manter atenção para ela não dormir. Então, o relaxamento, essa questão da asana, né? Também, por último, aí é o relaxamento do corpo, não movimentar mais esse corpo. E o próximo passo, que é o que nós chamamos de pratyahara, já é a pessoa não pensar. Sério, mas não consigo. Toda hora surge um pensamento. Inicialmente, a pessoa vai adotar a seguinte técnica para não pensar. Ela vai imaginar que a sua mente é uma tela e que ela projeta nessa tela todos os seus pensamentos, os pensamentos que surgirem. Bom,
Então, todo pensamento, ela vai visualizar esse pensamento nessa tela mental. Ela vai começar a não dar mais atenção para esses pensamentos. O que vai acontecer com isso? O pensamento vai passar nessa tela. Surge outro pensamento, nós não vamos dar atenção, vai passar também. E aí, ao passo que nós vamos insistindo em não dar corda, não puxar esses pensamentos, a mente vai se cansando e os pensamentos somem, desaparecem. Não é da noite para o dia que a pessoa vai conseguir êxito de conseguir isso 100%. É um exercício diário que nós devemos fazer para que nós possamos alcançar isso. A partir do momento que nós já percebemos que esses pensamentos já se esvaíram, né? Já saíram, já não está tão frequente, a mente está mais serena. Com isso também o corpo está bem relaxado. Aí surge uma terceira parte, que é a concentração. Então nós vamos ficar um período com esses pensamentos passando por essa tela e esses pensamentos vão desaparecendo. Aí nós vamos partir para a concentração. A concentração, nós trazemos que um dos pontos mais indicado, né, para uma pessoa concentrar é o coração dela. O mais indicado é a pessoa concentrar no coração. Sério, mas não consigo. Então, por exemplo, outra técnica seria a pessoa concentrar nesse entrecenho. Concentrar nesse olho que tudo vê, que diz aqui que está o nosso chakra frontal. Né? Então, ou a pessoa concentra aqui, ou a pessoa concentra no coração, ou ela continue concentrada na respiração, que involuntariamente vai levar ela a perceber o coração, perceber as batidas do coração. Essa concentração no coração vai fazendo com que essa pessoa também comece a desenvolver mais essa mística, porque nós falamos, né? Deus está dentro da pessoa, especificamente no coração. Se diz que o nosso coração é a morada do nosso espírito. Dentro dos ensinamentos gnósticos, vocês vão ouvir a morada do nosso ser, que é o mesmo espírito. Então, o mesmo espírito que habita nesse coração. Então, com isso, a pessoa vai desenvolvendo essa integração com o nosso espírito, com o nosso Deus interior. Isso é um ponto. A pessoa, então, o próximo passo aí, a meditação. A início da meditação, ela pode utilizar para alguns fins. Por exemplo, nesse momento de meditar, ela pode trazer algo que ela quer compreender. Um assunto que ela busca compreender. Então, aí, nesse momento, a pessoa já não está influenciada pelos seus estados psicológicos, pelos seus estados emocionais, que às vezes está oscilando. Então, nesse estado de meditativo, a pessoa já está no estado meditativo, aí sim ela tem condição de trazer um assunto para refletir a respeito, meditar naquele assunto, porque aí ela tem condição de analisar o contexto daquele assunto sem tomar partido, sem identificar com aquele assunto. Então, ela vai conseguir perceber a realidade daquele assunto. Ela vai conseguir olhar por todos os prismas, por todos os ângulos esse assunto, porque ela não toma partido de nada daquela situação. Então, o meditar, ela pode usar nesse momento para poder refletir sobre algum aspecto, compreender algo. Mas ela também pode utilizar esse momento para ela poder investigar alguma coisa. Porque aí nós estamos no estado de consciência mais elevado. Que, consequentemente, quando nós buscamos aquele assunto, é comum que a pessoa, ao indagar-se internamente sobre aquele assunto, é comum que a pessoa receba imagens internas, arquétipos. É comum que a pessoa ela recorde de alguma situação. É comum que ela tenha uma experiência que às vezes ela vai perceber que aquilo ali parece um sonho, mas na verdade, às vezes, aquilo é a resposta daquilo que ela está querendo investigar. Então, tanto é que se diz que a pessoa que vai buscando exercitar a meditação, ela vai se convertendo em um investigador dos mundos internos. Sério, mas que mundos internos?
Exemplo, quando a pessoa tem uma experiência em sonho, uma experiência que é marcante às vezes. Essa experiência em sonho foi nos mundos internos. O mundo dos sonhos é os mundos internos. O mundo da quinta dimensão. Então, quando uma pessoa está nesse processo de meditação, ela alcança isso desse mundo interno, nessas dimensões superiores da natureza. Então, a pessoa pode também usar para um terceiro ponto. Sério, tem um defeito que está me causando muito dano. E eu quero tirar a razão desse defeito. Eu quero compreendê-lo a fundo. Então, ela pode aprofundar, usar a meditação para ela compreender o defeito psicológico e isso é assunto profundo dentro do que é a psicologia gnóstica. Né? Ela pode utilizar para poder conhecer esses defeitos psicológicos. Ah, Célio, mas não quero nisso, mas quero conhecer, quero entender por que eu tenho um trauma sobre tal assunto. Por que eu tenho um complexo sobre tal assunto. Os complexos, traumas, fobias, medo, a pessoa pode investigar a causa nesse momento da meditação. E aí essa pessoa consegue resolver esse conflito interno. Esse conflito, esse trauma, esse medo, essa fobia, num estado meditativo, a pessoa pode resolver isso. Ah, Célio, mas eu prefiro consultar com alguém. Ok, mas nós temos as ferramentas para podermos descobrir a causa dessas situações. E uma vez que a pessoa compreende, porque a meditação dá essa capacidade para a pessoa de compreender aquilo, trazendo para a nossa realidade. Se aquilo não faz mais sentido, a pessoa elimina esse trauma, aquele medo, aquela fobia. E o que seria, então, o samadhi? O samadhi é o que nós chamamos de iluminação, ou aqui colocamos como êxtase. Esse êxtase, ou esse samadhi, é alcançado por esse atleta da meditação, por esse que já tem esse domínio dessa técnica, dessa ferramenta. E aí esse consegue alcançar. Mas o que seria, então, essa iluminação? Nós não trouxemos esse conceito aqui, nesse tema de hoje. Mas, assim como nós temos esse ser, esse espírito, nós temos também o que nós chamamos de chispa divina, que seria essa fração de alma, ou esse material que nós temos, que nós podemos fabricar essa alma. Em termos mais esotéricos, né? Podemos trazer o que nós chamamos de embrião áureo, que também é conhecido como essência, ou essa chispa divina. Todos nós temos essa chispa divina. Essa chispa divina, ela está vinculada a nós nesse nosso corpo físico. É a nossa união com o nosso corpo físico, com o nosso mundo espiritual. Quando a pessoa consegue chegar nesses estados de meditação, essa chispa divina, ela escapa desse corpo físico e vai para o mundo espiritual. Então ela tem ali uma experiência no mundo espiritual. Então essa chispa divina alcança essa iluminação, essa experiência divina. E aí por isso que as pessoas que relatam, né, ter passado por essa iluminação, elas de alguma forma conseguem desvendar muitos mistérios da vida, ela consegue dar um outro norte para essa vida, ela consegue encontrar propósito, ela consegue encontrar o que é a missão da vida dela, o rumo da vida dessa pessoa que alcança, que seja por um segundo, esse momento de êxtase, esse momento de iluminação. Essa pessoa, de alguma forma, ela começa a ter uma dedicação muito mais forte no que é a sua vida espiritual. Então, são os passos aqui sobre o que é a técnica da meditação. Né? O que seria o recomendado? Né? O recomendado é que nós devêssemos, então, incluir esse hábito de meditar. Esse hábito de meditar. O ideal seria que meditássemos 1 hora por dia. Então, criarmos um hábito, escolher ali o melhor horário para nós, que dá para nós encaixarmos nessa disciplina de meditar. O ideal seria o mais cedo possível, né? Usando esse passo a passo que nós falamos aqui, né? De adquirir uma posição, relaxar o corpo, buscar não pensar, buscar essa concentração, e aí sim os outros passos são consequências
desses 3 primeiros passos bem feitos. Pode ser que nós vamos gastar um tempo para nós alcançarmos isso, mas é um exercício, uma disciplina que quanto mais a pessoa pratica, mais ela vai conhecendo as suas limitações, mais ela vai conhecendo, percebendo aquilo que nós falamos lá sobre estado de alerta percepção e alerta novidade. Mais medita, mais ela consegue ter um dia mais lúcido. Mais ela vai percebendo isso no despertar de sua consciência. Esse despertar da consciência, a pessoa vai se tornando cada vez mais simples. Ela não vai ver luzes, não é isso o objetivo. Ela vai ver a vida, vai ver as coisas normais, vai ver a coisa funcionando, vai adquirir mais capacidade de tipo aplicar lógica, aplicar bom senso. E isso são aspectos que nós vamos vendo que cada vez mais vai se afastando. O ser humano vai ficando carente de lógica, de bom senso, e tudo isso por quê? Devido ao adormecimento da consciência. Então, são esses aspectos que a pessoa vai adquirindo, né, ao exercitar a ciência da meditação. E falando, né, com o objetivo dos aspectos do que é o curso de gnoses, essa técnica, né, de meditar é uma técnica que vai ajudar em todos os outros temas que nós vamos estudar a respeito, no que é o curso de gnoses. Então, como é que nós podemos, além disso que nós falamos, né, que nós podemos utilizar? Eu falei lá para vocês da música clássica, né? Mas aqui também nós podemos utilizar os mantras para poder ajudar na meditação, né? Nesse processo de relaxamento, nós podemos utilizar mantras. Um mantra, por exemplo, que é comum, que quando alguém pesquisa sobre a meditação, é o mantra OM, O-M, né, que se pronuncia da seguinte forma, né? A gente divide a capacidade pulmonar em 2 tempos, para o O e para o M, da seguinte forma. Até exalar o ar por completo dos pulmões. Então, a pessoa exercitar o mantra OM, concentrado nesse coração, ela vai ver que o exercício do mantra vai fazendo com que ela tenha essa capacidade de relaxar o corpo. Sobre os koans, o koan é como se fosse algo que travasse a nossa mente. Um exemplo de um koan. Se eu jogo as minhas carnes ao vento e os meus ossos ao chão, onde estarei? Quando a nossa mente tenta responder isso aí, ela se silencia. Então, nós exercitarmos o koan para poder ajudar com o silêncio da mente. Sobre a oração, não vamos complicar. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que eu acredito que é de conhecimento de todos. Inclusive, Samael Alvear diz que se nós fôssemos medicar a meditação em cada petição da oração do Pai Nosso, nós meditaríamos em torno de 1 hora. Então, são técnicas, são aspectos que a pessoa pode utilizar para poder fazer com que ela tenha maior desenvolvimento, maior rendimento no que é a técnica de meditar.